Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos a mais uma correção de atividades. Está na tela a atividade 0401 da disciplina Contabilidade Social. Essa é a quarta atividade, quarta e última atividade da unidade 1. Vamos então à primeira questão. Conceitue número índice. Está aqui. É uma medida que sintetiza em uma expressão quantitativa a variação média entre duas situações, considerando todos os elementos de um conjunto. As situações comparadas por um número índice pode ser dois períodos de tempo, duas regiões geográficas ou dois conjuntos de pessoas. Segunda questão, que operações econômicas são consideradas nas aplicações de números índices ou índice à economia, objetivando-se medir variações no tempo? E qual a relação entre elas? Bom, a quantidade produzida, né, é uma das operações, o valor unitário de determinado produto vendido ao consumidor, o valor das receitas, etc. Essas operações podem ser mensuradas de três maneiras: unidades monetárias, que seria o valor, unidades físicas, que seria a quantidade, né, e ou valor unitário, que seria o preço. A relação é esta: valor é igual a quantidade vezes preço. Ela é muito intuitiva. Terceira questão: preencha o quadro a seguir, descobrindo a variável faltante. É, na verdade, não seria um quadro, né? Calcule, né? Deixa eu ver aqui como é que a gente melhora essa questão. Calcule é, os valores a seguir, descobrindo a variável faltante. Ok? Então, seria, na letra A, valor, estaria faltando o valor, mas eu tenho a quantidade e eu tenho o preço. Tá? Então, pela relação, que está aqui em cima, ó, valor igual a quantidade vezes preço, o valor seria quantidade 45, preço R$ 100, então o valor seria R$ 4.500. Certinho? Na letra B, eu não tenho a quantidade. E aí, pessoal, é questão, né, de aplicação de equações, tá? Então, é uma equação básica, né, que é a equação do primeiro grau, tá? Que tem uma variável. Então, você tem aqui, ó, valor igual a quantidade vezes preço. Então, se o valor é 250, que está aqui, eu não tenho a quantidade, vou chamar de Q, vezes o preço, que é 2,50. Daí eu isolo a variável Q, e eu tenho, então, 250 dividido por 2,50, e a quantidade seria 100 unidades. Ok? 100 unidades. Muito bem. Vamos agora à letra C. Eu tenho o valor, eu tenho a quantidade, eu não tenho o preço. Novamente, eu vou aplicar para o valor 56, para a quantidade 80 e preço que eu não tenho será P. Dessa forma, eu isolo P e aí eu vou ter 56 dividido por 80. Eu vou encontrar um preço de 70 centavos. Compreendido? A relação valor igual a quantidade vezes preço? Aí vamos à quarta questão. Defina produtos e defina classificação. Produtos são os bens e serviços transacionados como unidade de informação para a economia. Classificação é um sistema de nomes e códigos numéricos que permite identificar e organizar os produtos de acordo com o critério escolhido. Então, essas definições a gente poderia colocar aqui, são definições economicamente, né? Porque há outras definições aí, mundo afora. Quinta questão: como se dá os períodos de coleta dos dados das variações de um número índice? Nós aprendemos em sala que se dá são de dois modos, né? No mesmo dia ou ao longo. No mesmo dia, todos os dados são coletados em um mesmo dia. Assim, a variação é obtida pela relação de um vetor de dados, não o VD, por produto,
referenciado a um dia com um outro vetor referenciado a um dia anterior. Esse índice é chamado também de ponto a ponto. O outro modo é ao longo. Nesse caso, os dados são coletados durante um período, uma semana ou um mês, por exemplo. Para obter-se um vetor de dados, calcula-se a média dos dados para cada período e depois a comparação é feita entre esses vetores. Esse índice é chamado de ao longo. Aqui entre aspas. Uma empresa deseja aumentar suas vendas em termos reais em 75%. Qual deve ser a variação de preço para que a receita duplique? E aí, pessoal, a gente trabalhou também em sala a fórmula da variação, das variações, né? Então, ó, se valor é igual a quantidade vezes preço, a variação de valor é igual à variação da quantidade vezes a variação de preço. E se a questão está me pedindo a variação de preço, olha ela aqui, né? Com certeza eu vou conseguir resultado através dela, né? Mas vamos lá. Eu tenho uma variação de quantidade, tá? Eu não tenho, mas eu posso entender, né, que eu preciso aumentar as vendas, né? Ou seja, a minha quantidade de vendas. E aí eu, hipoteticamente, posso entender que se eu preciso aumentar elas em 75%, eu vou de 100 na variação de quantidade, né? Ó, 100 de vendas para 175. Por que a gente usa 100? Porque fica muito mais fácil de visualizar os 75%, os 75 por 100, né? Então, aqui, ó, se as minhas vendas têm uma quantidade 100, ela vai ter uma quantidade 175, se eu desejo aumentar 75%. Concordam comigo? Então, eu tenho essa variação de quantidade de 100 para 175. Tá? E a minha variação de valor, se a variação de valor está dizendo aqui, ó, para que a receita duplique, então a minha receita, né, ou seja, o valor das receitas duplicada, seria o quê? 100, né? A duplicação seria, o dobro seria 100%, correto? Então, se eu tenho 100 de receita, duplicando, vai ficar 200 de receita. Todo mundo compreendeu, né? Aí acredito que tenha compreendido. Daí você, então, sabe que o preço, né? Aqui, a variação do preço, logo, né? A variação do preço, aqui, ó, é 200 dividido por 175, né? Que vai dar 1,14. Como assim? Aí eu coloco aqui do lado para ficar mais explicado. Trago a fórmula para cá e aí eu isolo a variável que eu não tenho, que é a variável preço. Isolando, eu vou ter a variação do valor dividido pela variação da quantidade, certo? E aí aparece o que a gente colocou aqui, né? 200 dividido por 175. Eu acredito que isso aqui eu posso até eliminar, né? Não preciso dessa colocação aí, tá? Pronto. E aí deu 1,14. Este aqui a gente conhece por multiplicador, né? O multiplicador vai ser 1,14. E aí o que que acontece, pessoal? Eu vou ter, aqui está pedindo qual deve ser a variação de preço, né? E aí, em percentual, a variação percentual, você vai pegar o multiplicador, subtrair 1 e multiplicar por 100. E você vai ter 14%. Certinho? Só confirmar aqui na calculadora, 200 dividido por 175. Isso mesmo, 1,14. Correto? Então, a variação de preço será de 14%. 14%. Beleza? Espaços aqui.
Entendi por quê, mas tirar, né? Beleza, vamos à sétima questão. Em 1995, o preço de um bem era de 170. Em 1988, o preço caiu 40%. Qual é o preço em 1998? Bom, aí eu vou utilizar, né, para saber o meu preço de 1998, né, eu vou fazer em relação a 95. Né? Então, o preço de 1995 menos, né, a variação em 1995. Tá? Então, a variação de 95 para 98 é de 40%. Então, eu vou ter 170 menos 170 vezes 0,4, que é 40%. Né? Daí eu tenho R$ 102. Esse seria o preço em 1998. R$ 102. Ok? De 1990 a 92, o preço de um certo produto aumentou 50%, enquanto a quantidade produzida diminuiu 30%. Quanto aumentou o valor do produto? Então, eu vou precisar saber a variação do valor, não é? Então, vamos lá. Variação do valor igual a variação da quantidade vezes a variação de preço. A variação da quantidade, ó, diz que a quantidade produzida diminuiu 30%. Ou seja, se eu tinha 100, foi para 70. Confere? E a variação de preço diz que um preço de certo produto aumentou 50%. Então, vai de 1 para 1,50. Certo? Trabalhando preço, você pode trabalhar com o 1, né? Vai a 1,50. Daí, a variação de valor vai ser a variação de quantidade, que é 70, vezes a variação de preço, que é 1,50. Multiplicando, eu vou chegar a 105, né? E aí eu tenho uma variação de valor de 100 para 105, ou seja, 5%. Ok? Eu posso aplicar a variação percentual, que vai dar a mesma coisa também. Nona questão. Aplicando o conceito de relativo, considere um conjunto de informações sobre a quantidade e o preço de computadores em um período de 4 anos, apresentado na tabela abaixo. Escolhendo o ano 2020 como período de referência, calcule os números índice para valor, preço e quantidade. Então, pessoal, nós temos uma tabelinha aqui, que ela é uma reprodução do livro, né? A gente só trocou aqui os períodos, atualizando. E aí, você vai fazer, né, a, os números índices. Então, o ano escolhido como referência é 2020. Então, a gente vai estar sempre ligado com esses valores aqui, ó. No preço, a base escolhida é 2, na quantidade é 2 e no valor é 4. Então, vamos começar por preço. Então, para os preços, aqui que é a primeira coluna, o que acontece aqui para os preços? Em 2020, eu vou pegar 2 dividido por ele mesmo, né? Porque eu estou falando com referência a 2, a 2020. Então, 2 dividido por 2 multiplicado por 100, eu vou ter R$ 100, né? R$ 100, ok? No meu número índice será de 100. No ano 2020, o meu número índice vai ser 150. Por quê? Porque eu vou pegar R$ 3 e dividir pela referência, que é 2. Multiplicar por 100. 2022 dá 450, por quê? Eu vou pegar R$ 9, que é o preço de 2022, e dividir por 2, que é o preço de 2020. E assim, em 2023, eu vou pegar 29 e dividir por 2, multiplicar por 100, e vou encontrar 1.450. Esse é o meu número índice de preço em 2023. E aí segue o mesmo raciocínio para a quantidade
e para valor. Perceba que você tem, em quantidade, é 2. Então, 2 dividido por 2 multiplicado por 100. Você vai ter 100. Em 2021, vamos lá, 5 dividido por 2 multiplicado por 100, 250. 2020, desculpa. 2022, 7 dividido por 2 multiplicado por 100, 350. E 2023, 15 dividido por 2, que é a referência, multiplicado por 100, eu vou encontrar 750 de número índice. Mesma coisa para os valores. Em 2020, é R$ 4. Então, 4 dividido por 4 multiplicado por 100 vai dar 100 o número índice. Em 2020, eu vou pegar aqui na coluna valor, 15, dividir por 4 e multiplicar por 100, encontrando 375. 2023 será R$ 63, dividido por R$ 4, multiplicado por 100, um número índice de 1.575. E em 2023, R$ 435, dividido por 4, multiplicado por 100, meu número índice de 2023 será de 10.875. Certo? E a 10ª questão, interprete o valor dos seguintes números índices de preços registrados em relação ao ano anterior, indicando se houve aumento ou diminuição dos preços e de quanto foi. Tá? Então, pessoal, só pelo valor a gente consegue saber se houve aumento ou diminuição. Qual é a minha referência? 100. Tá? A referência é sempre 100. Então, se o meu número índice aqui é de 102,34, o meu índice de preço, isso quer dizer que houve um aumento de 2,34 em relação a 100. Então, 102,34 menos 100, eu vou encontrar 2,34. E aí houve um aumento de 100 para 102. Quando na letra B apresenta-me um índice de 92,35, ele está abaixo de 100. Isso quer dizer que houve uma redução. De quanto? É só pegar 100 e subtrair 92,35. Você vai encontrar 7,65. E aí é só fazer as demais letras. Se tiver abaixo de 100, você pega 100 e subtrai ele. Se tiver acima de 100, você pega o valor e subtrai de 100. E aqui eu tenho um aumento. Na letra E eu tenho um aumento de 56. Na letra F eu tenho um aumento de 2,23. Na letra G eu tenho um aumento de 5,81. Na letra H, aí eu tenho uma redução, porque aqui está menos de 100. E aí a redução é da diferença entre 100 e 72,46, encontrando 27,54. Na letra I eu tive um aumento de 3,42. Na letra J eu tive uma redução de 1,62. Na letra K, eu tive um aumento de 134,45. Observe que você passou de 100, né, para 200, então conta-se 134. E aqui uma redução de 6,5%. Compreendido? Para terminar, questão 11. Você é proprietário de uma padaria e deseja comparar vendas e preços de 2018 com as vendas e preços de 2016. Não. De 2023, vocês corrijam aí, tá? Com as vendas de 2000, diferença de 2 anos, né? 2018, 2021. É isso. 2021. Bom? Para a gente atualizar a questão, né? 2021. 2021. Deixa eu alterar aqui, porque eu fiz uma conta errada, né? 21, 21. Foram, ele está analisando de 2 anos. 21, 21. 21, 21, 21.
Opa, 21. Certinho? Então vamos lá, pessoal. É bem fácil de fazer, tá? Porque a questão já diz: calcule os índices simples de preço, quantidade e valor para cada um dos produtos e interprete os resultados, indicando se houve aumento, estagnação ou redução. Basta aplicar as fórmulas de números índices simples de preço, quantidade e valor. E aqui estão as fórmulas, né? Ó, fórmula de preço, P de preço, e aí eu pego e divido o final, né? O atual pelo anterior. Vendo? A relação sempre é o atual dividido pelo anterior. Sempre. Tranquilo? Todo mundo compreendeu? É? Então vamos lá. Pão francês. Aí eu aplico aqui o preço, né? Que eu vou pegar do pão francês o preço de 2023 e dividir pelo preço de 2021. Aí eu vou na tabelinha, ó. Preço de 2023, 0,75. Preço de 2021, 0,05. Então, eu vou dividir 0,75 por 0,5, multiplicar por 100, eu encontro um índice de preço de 150, e isso me mostra que houve um aumento de 50%, tá? Passou de 100 a 50. Tranquilo? É... A quantidade, mesma coisa, pessoal. Quantidade, eu vou pegar a quantidade de 2023 e dividir pela quantidade de 2021. Eu vou aqui, ó. Quantidade de 2023, 1.058, dividido pela quantidade de 2021, 800. 1.058 dividido por 800, multiplicado por 100, 132,25. Daí houve um aumento de quanto? 32,25%. De 2021, corrigindo aqui, a 2023. O valor, agora o valor ele muda um pouquinho, né? Por quê? O valor eu vou precisar multiplicar, né, o meu preço pela quantidade, certo? De 2023 e dividir pelo preço vezes a quantidade de 2021. Tranquilo? Então pega os dados, ó. O preço vezes a quantidade de 2023. Aqui, ó. O preço vezes a quantidade de 2023. E vou dividir pelo preço vezes a quantidade de 2021, que é 0,05 vezes 800. Aqui, ó. 0,05 vezes 800. E pegar tudo isso aqui, que isso aqui estaria entre parênteses, né? Multiplicar por 100, o resultado. Certo? E aí eu vou encontrar 198,375, dizendo que houve um aumento de 98,375%. Posso deixar só 37, porque o 5 permanece a segunda casa decimal, né? Tranquilo, pessoal. Então, mesma forma vai fazer com o pão doce, a mesma coisa vai fazer com o pão caseiro, tá? Se eu encontrasse, eu não encontrei aqui, se eu encontrasse um valor abaixo de 100, eu faria a interpretação que nós fizemos aqui na questão 10, tá? Seria uma redução da diferença do valor encontrado menos 100, certo? Então é isso. Está aqui a nossa correção da atividade 0401 de contabilidade social. Pessoal, essa é a última atividade da unidade 1. Boa prova, bons estudos. Só nota boa, hein? Valeu!